Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 10 rodadas para acabar esse campeonato maravilhoso, esse campeonato longo, né, que a gente tem no futebol brasileiro. Mas antes de conversar sobre essa rodada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que finalmente, meus queridos, batemos os 200 inscritos. Atualmente, pelo panorama que eu dei, estamos com 208. Cara, obrigado muito. Tenho que agradecer vocês imensamente por essa força, por esse carinho, por compartilhar os vídeos. Pai, mãe, um abraço, amo vocês. Obrigado aqui por ter ajudado aí, meus maiores compartilhadores, maiores doutrinadores aí pra gente conseguir pessoas aí pra causa. Obrigado mesmo aí por cada um que dispôs do seu tempo para se inscrever, para compartilhar com seus amigos. Só tenho que agradecer vocês mesmo infinitamente por isso. Pela confiança e, enfim, em breve vamos fazer o sorteio desta camisa aqui. Eu vou pensar, talvez eu faça uma live. Então eu vou fazer uma arte, compartilhar com vocês. Em breve vou sortear essa camisa para você aí inscrito poder concorrer a essa camisa. E assim que a gente bater 250, vamos ver, 250 ou 300, vamos ver como que a gente vai aí até o final do ano, até o último vídeo de 2024. Se a gente conseguir bater 300, vamos 300, vai. Vocês foram muito bem com 250. Se a gente bater 300 até o último vídeo do ano, eu vejo o que eu faço. Eu faço 2 sorteios de mais uma camisa e um outro prêmio surpresa. Vamos ver o que a gente pode combinar para esse último vídeo aí, que vai encerrar 2024 com chave de ouro, do ano que o canal mais cresceu, o ano que o canal mais teve visualizações. Enfim, agradeço vocês por essa confiança, por essa audiência que vocês estão dando, e que tomara que o canal só cresça ao longo dos anos, aí, ao longo dos meses. Meus queridos, vamos então conversar sobre a 28ª rodada, que teve muita movimentação, e muitas definições ali de brigas, né? O Botafogo acabou perdendo alguns pontos, o Corinthians foi derrotado, mas não conseguiu ficar tão distante assim de sair da zona de rebaixamento, né? Tem a mesma pontuação do que o Vitória. Então são jogos aí muito interessantes para a gente conversar, que percorreram essa 28ª rodada, né? Com destaque, obviamente, para a vitória do Palmeiras, que encosta no líder Botafogo, e também da derrota para o Corinthians para o São Paulo, né, que aí acabou complicando e conturbando ainda mais a fase do time, não só pelo que foi apresentado em campo, mas também por alguns desempenhos individuais que a gente vai conversar. Sobre o Palmeiras, vamos começar então pelo Verdão, que venceu o Atlético Mineiro por 2-1, num jogo muito equilibrado, num jogo muito elétrico, com chances o tempo todo para os dois lados, o Palmeiras criando, o Atlético retrucando, com Hulk e Davidson jogando muito bem. Foi um jogo onde o Galo optou por entrar com um time praticamente titular, né? Repetiu o time que jogou no meio de semana contra a equipe do Fluminense, entrou com o mesmo time, conseguiu ter a mesma energia, até o segundo tempo, onde caiu um pouco. Acho que isso era até normal. O Palmeiras, pelo contrário, conseguiu manter assim, a regularidade física dentro de campo. Óbvio que isso se dá pela manutenção dos jogadores, de não jogar no meio de semana, de estar eliminado das Copas. Então isso favorece um pouco que a equipe esteja mais inteira na parte física, e sobrou, né, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Lances cruciais do jogo. Eu acho que houve ali um erro, sim, de questão de interpretação do árbitro na questão da falta do Maurício em cima do Everson. Para mim não houve falta, né, e o gol deveria ter sido validado a favor do Palmeiras, né, o gol que seria do Murilo. Eu acho que isso não mudaria muita coisa no jogo. Eu acho que o Palmeiras conseguiria vencer com o placar mínimo, porque foi sim um jogo muito equilibrado, decidido no detalhe, cara. Foi nos pênaltis do Veiga, foi na falta do Hulk, foi na individualidade e no poder de decisão desses dois craques que Palmeiras e Atlético compartilham. O Veiga, como eu falei, fez os 2 gols de pênalti do jogo, né? O Palmeiras teve 2 pênaltis a favor, e o Hulk acabou empatando no segundo tempo com um gol de falta, mas o Palmeiras acabou fazendo o segundo gol alguns minutos depois. Foi um bom jogo de futebol, cara. Foi um bom jogo. E o gramado, apesar do vento forte, o gramado do Brinco de Ouro da Princesa em Campinas favoreceu e muito para que esse jogo fosse com alta qualidade, que era o que a gente mais espera do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras então encosta no Botafogo, que tropeçou para o Grêmio, jogando no Mané Garrincha por 0-0. Esse jogo em específico, ao contrário do que foi Palmeiras e Vasco, por exemplo, onde o Vasco vendeu o seu mando de campo, o Grêmio e o Botafogo entraram em acordo para que os 2 jogos fossem em campo neutros, né? Fossem disputados em campos neutros. O Grêmio jogou a partida de ida em Cariacica, no Espírito Santo, no Kleber Andrade,
E o Botafogo agora joga essa partida de volta, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha em Brasília. Obviamente que isso desfavoreceu a equipe, favoreceu até mesmo esse tropeço que o Botafogo teve, além de todo o cansaço que teve contra o São Paulo na Libertadores no meio de semana. Então são dois critérios ali que eu coloco que favoreceram o Botafogo a tropeçar contra o Grêmio. Foi um tropeço inexplicável? Não foi. Eu acho que o Grêmio é uma boa equipe, não era para estar brigando por que está contra o zona de baixamento, mas obviamente não é um tropeço também absurdo, né? O Botafogo ainda tem a vantagem de 1 ponto, né, em cima do Palmeiras e 2 em cima do Fortaleza, e provavelmente vai manter essa diferença, né? Acho que o campeonato vai mudar ou vai ter uma chave de mudança no jogo direto que as duas equipes têm. O Palmeiras ainda tem um jogo direto contra o Fortaleza, por exemplo. Então o Verdão vai ter 2 jogos ali complicados nesses últimos 10 jogos, e o Botafogo a mesma coisa. Né? Mas é um tropeço significativo por conta de ver o Palmeiras encostando novamente. Mas eu acho que o Botafogo tem time para manter essa regularidade até o final. Vamos ver como que vai ser comparado agora para as eliminatórias da Copa. Vai ter, né, Copa do Brasil, enfim, as duas equipes vão respirar bastante nessas semanas, esse começo do mês de outubro. Passando para o domingão, que a gente teve 8 jogos no domingo, né, 3 só às 4 horas da tarde e 3 de novo às 6h30, mas o Juventude e o Bragantino foram quem abriu esse jogo do domingo com empate 1-1. O jogo realmente começou lento, com poucas oportunidades, e foi esquentando na reta final. O Juventude fez o primeiro gol do jogo no segundo tempo com o Luiz Mandaca, e o Eduardo Santos empatou para o Bragantino já no finalzinho. O Juventude começou muito bem, né, com as poucas chances todas sendo do Juventude praticamente, e aí o Juventude fez seu gol, teve algumas poucas outras chances na sequência, mas aí recuou, o Bragantino foi para cima e conseguiu um empate. O empate não é ruim para os dois, porque os dois somam pontos perante os adversários que perderam na parte de baixo, mas obviamente se alguma equipe vencesse, estaria mais tranquila para a 29ª rodada. O São Paulo venceu o Corinthians, né, que outro destaque aqui do vídeo que está na thumb. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1, num jogo que não foi muito o que a cara do jogo diz. Ok, o São Paulo dominou o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, engoliu o Corinthians na primeira etapa. Depois da expulsão do Fagner, abre um caminho gigantesco para o São Paulo que não foi tão bem aproveitado assim. Inclusive é engraçado que eu estava hoje no meu trabalho, saindo para almoçar no elevador, escutei um São Paulino reclamando a seguinte frase: cara, é insuportável torcer pro São Paulo e a falta de capacidade que o time tem de matar o jogo. Cara, mas você vai falar assim, Todaro, 3-1, você acha que faltou matar o jogo? Cara, faltou. Se a gente for analisar os pontos da partida, realmente o São Paulo tá pecando nesse quesito, né? Pagou caro na Copa do Brasil e tá pagando caro também na Libertadores e quase que paga caro contra o Corinthians, o seu arquirrival. O Lucas faz o primeiro gol do jogo nos acréscimos do primeiro tempo, depois do São Paulo desperdiçar um caminhão de chances na primeira etapa, inclusive com o próprio Lucas. O Corinthians mais focado em recuar, tentar alguma jogada diferente no segundo tempo, para empatar, ou para empatar caso o São Paulo tivesse feito um gol, ou fazer o gol da vitória. E aí teve o lance do pênalti, que na minha visão foi pura infantilidade do Fagner, né? Foi um bote errado e ele ainda pisa com o pé. Eu entenderia se fosse cartão vermelho direto, eu acho que era para isso, mas e aí ia ser uma tríplice punição, né? O pênalti, o vermelho e fora do próximo jogo. Então aí não ocorre esse tipo de lance, apenas o amarelo, muito bem marcado, ele foi expulso. O Arboleda fez o segundo gol do São Paulo depois do Corinthians equilibrar um pouco no início do segundo tempo. O Corinthians, cara, precisa da vitória. É inegável isso. O Corinthians precisa, nessas últimas 10 rodadas, se eu não me engano a conta que eu tinha feito, o Corinthians precisa vencer 6 jogos. Né, atingiu os 12 pontos. Atualmente o Corinthians está com 28, se eu não me engano, isso mesmo, 28 pontos, e aí iria para 40, né? Não falei besteira? Isso, 40 pontos. Ou seja, tem que vencer ainda mais 2 joguinhos. Então, 8 jogos dos 10, o Corinthians tem que vencer. É muita coisa, cara. São muitos pontos que o Corinthians não pode deixar pelo caminho. Vai ter adversários complicados. Palmeiras em casa é um derby, é verdade, mas ele não deixa de ser um rival e o Palmeiras brigando pela parte de cima. Vai ter Internacional, vai ter Atlético Paranaense, vai ter Criciúma, adversários diretos, e aí isso pode complicar um pouco a permanência do Corinthians Série A para o ano que vem. Mas, eu vou falar do jogo, depois eu falo desse mas. O Arboleda fez o segundo gol do São Paulo, depois o Corinthians teve mais um jogador expulso, né? O André Ramalho também foi neném, foi juvenil, deu uma cotovelada no jogador do São Paulo, se não me engano foi o Rato, ou o Luciano, e acabou sem receber a expulsão direto depois da análise no VAR.
O Yuri Alberto fez o 2-1 num belo gol de esquerda, né, num voleio muito bonito, acabou fazendo esse gol do Corinthians. E aí o Corinthians foi pra cima, cara. Ficou com 2 defensores e foi pra cima pra tentar fazer o gol de empate. O empate nesse momento seria uma vitória pro Corinthians. Não conseguiu. Nos acréscimos do segundo tempo, o André Silva acabou fazendo o segundo gol. Mas na segunda etapa, em grande parte, o São Paulo não conseguiu criar tanto. Teve ali a grande chance com o Rato, que acabou desperdiçando num chute bizarro de perna esquerda. E o Corinthians equilibrou bastante esse duelo, né? Com chance, com imposição física, imposição no ataque, só não conseguiu o gol, realmente pela falta de qualidade dos seus atacantes e pelo péssimo momento, né? Romero desperdiçando grandes chances, Yuri Alberto chegando atrasado em algumas oportunidades, e o Depay entrando muito abaixo do que o time espera dele. Agora eu vou falar o mas. O Corinthians perde para o São Paulo, era uma derrota que eu considero até esperada do Corinthians. Inclusive o jogo da volta, o próximo jogo do Corinthians contra o Inter em casa, eu coloco o mais provável que role um empate. Eu já vou falar mais do Inter e vocês vão entender por quê. Mas é até que normal o Corinthians perder para o São Paulo, estava nos planos, digamos, essa derrota para o São Paulo. Obviamente nenhum técnico, nenhum jogador vai revelar isso, mas é normal, cara, vamos combinar, são dois times que estão brigando nesse momento por coisas diferentes. O São Paulo, eliminado de Copa Libertadores e eliminado de Copa do Brasil, briga por uma vaga na Libertadores. Eu acho que até vai conseguir. Mas, cara, se a gente pegar os adversários do Corinthians, perderam uma oportunidade gigantesca de somar pontos. E eu falo diretamente do Fluminense. O Fluminense foi derrotado pelo Atlético Goianiense, não é esse jogo que a gente vai comentar, é o próximo, mas foi derrotado, não, já vamos comentar sobre ele, mas vamos pular aqui o jogo do Fortaleza. O Flu perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0, o gol do Janderson no finalzinho do segundo tempo. Foi um jogo também muito equilibrado, o Flu foi facilmente dominado pelo Dragão, o jogo inteiro, só deu o Atlético Goianiense. Foi engolido pelo Dragão jogando em Goiânia. Pela falta de pontaria, pela falta de qualidade que alguns jogadores do Atlético Goianiense têm, o Dragão não conseguiu fazer o seu gol antes, né, do gol do Janderson quase no finalzinho. Por isso que eu coloco que talvez o Corinthians consiga ficar na Série A, tá? Nesse ano, na próxima edição. Pela incompetência dos times que estão ali junto com ele brigando contra a zona de rebaixamento. Obviamente, Criciúma, o próprio Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense são times que apresentam um futebol um pouco melhor e que dificilmente vão figurar nessa parte de baixo. Mas falando de Fluminense, de Vitória, que é o primeiro time fora, por exemplo, o Corinthians pode provavelmente esperar alguns tropeços e aí o Corinthians somar pontos e sair da zona de rebaixamento, por exemplo. Se o Fluminense tivesse vencido o Atlético Goianiense nesse jogo, inclusive, eu colocaria aí que o caldo tinha começado a entornar para o lado do Corinthians e a pressão começava a rolar. Mas, cara, eu acho que a pressão rola porque o time está figurando na zona de rebaixamento, mas tem futebol, tem elenco, tem time para fazer melhor e deve fazer melhor. No caso do Fluminense, foi uma derrota muito atípica, muito inesperada, mas que coloca um alerta vermelho na cabeça do Fluminense para que o time foque 100% no Campeonato Brasileiro, eliminado de Libertadores também, de Copa do Brasil. O time tem que focar no Brasileirão para tentar ficar no ano que vem na Série A. É um time que está tropeçando demais e tropeçando contra adversários diretos, como o Atlético Goianiense, que provavelmente vai ser rebaixado no final. O Fortaleza venceu o Cuiabá, que é um dos times que está na parte de baixo contra o Corinthians, que está brigando contra o Corinthians, por 1-0 o gol do Hércules aos acréscimos ali do primeiro tempo. Vale ressaltar que o Cuiabá jogou bem contra o Fortaleza, se segurou, assumiu que o Fortaleza está num momento melhor e está jogando melhor futebol do que o próprio Dourado, mas foi derrotado, né? E isso eu acho que está sendo a tônica do Cuiabá ao longo dos jogos. Tirando as goleadas do Palmeiras, o time não está conseguindo jogar a bola e eu acho que isso o time meio que aceitou que o primeiro rebaixamento da história do clube vai rolar na edição desse ano do Campeonato Brasileiro. Passando para outro jogo, agora às 6h30, vamos falar do Inter, que é o próximo adversário do Corinthians. O Inter venceu o Vitória por 3-1, gol da Alan Patrick de pênalti, 2 gols do Wesley e Wagner Leonardo descontou pro Leão da Barra. Por que, Tonaro, você acha que o Inter vai tirar pontos do Corinthians? Pelo momento. O Inter hoje está vivendo uma fase que ainda não tinha vivido ao longo da temporada. De vitórias seguintes, de bom futebol sendo apresentado, e eu acho que isso favorece para o bom rendimento da equipe ao longo do Campeonato Brasileiro. Inclusive colocando o Inter na briga não pelo título, obviamente, mas eu acho que na briga pelo G4, por um G6, na briga por uma vaga para Libertadores. E um time do tamanho do Internacional sempre precisa ficar ali brigando, disputando uma Libertadores no seu currículo. Então eu acho que o Inter entra na briga de vez
por uma vaga na Libertadores, e jogando contra o Corinthians fora de casa e com a qualidade que os seus jogadores estão apresentando, nessa crescência que está tendo ao longo nesse final de temporada, cara, são pontos que o Corinthians talvez perca em casa, mas se vencer vão ser pontos para se comemorar bastante. O Inter é um pouco freguês do Corinthians em casa, todo mundo sabe disso, mas pode acontecer de um empate, né? De um empate, ou até mesmo se o Inter vencer o Corinthians, aí eu acho que fica complicada a situação no Timão. Mas se o Inter conseguir o empate, eu acho que é mais do que esperado que o Corinthians perca esse ponto, né? E ganhe um pontinho aí com esse empate dentro de casa. Vamos ver como que a torcida vai se comportar ao longo da próxima semana, caso isso aconteça. Como eu falei, eu acho isso muito esperado, muito normal que o Inter consiga arrancar pontos do Corinthians em Itaquera. Mas se acontecer e a torcida pegar no pé do Corinthians, talvez o caldo entorne de vez, os jogadores não tenham mais equilíbrio para as próximas rodadas, né? Vai jogar na pressão e faltando cada vez na contagem regressiva, né? Na próxima falta 9, na outra 8, e aí isso vai sucessivamente até a pressão da panela explodir de vez. Mas foi uma boa vitória do Inter, né? Como eu falei, o Inter se candidata na briga pela vaga na Libertadores e quem sabe belisca um título de Campeonato Brasileiro, né? O Inter hoje tem 0,36 de chance de título, né? Óbvio que Fortaleza com 23, Palmeiras com 31,6 e Botafogo com 43,8 estão mais favoráveis por essa briga. Mas o Inter pode somar pontos, tem um jogo a menos ainda, e isso pode colocar a equipe ali diretamente do G4. Vamos ver, né? Porque eu acho que é importante para o Corinthians também saber a fase e o momento dos times adversários. O Corinthians vai enfrentar, por exemplo, o Cruzeiro nas próximas rodadas, que empatou em casa com o Vasco da Gama, mas tem time para arrancar também pontos do Corinthians na zona de rebaixamento. Vamos ver como que vai jogar, né? Porque o Diniz contra o Corinthians nesse ano tomou de 3-0 na Neoquímica Arena. Veguete fez o primeiro gol do jogo pro Vasco e o Zé Ivaldo empatou no segundo tempo. Foi um bom jogo, né? Um jogo bem equilibrado também. O Vasco começou melhor, mas recuou após o gol do Veguete e isso chamou o Cruzeiro para o campo de ataque e acabou fazendo o seu gol no comecinho do segundo tempo. Mas o empate também não é ruim pro Vasco não, tá? Esse pontinho conquistado em Minas Gerais é bom para time. O time que, pô, esse ano o Vasco entrou no campeonato brigando para não cair. Vai passar o campeonato, eu acredito, muito longe do Z4. E isso eu acho que é um ano até que bom pro Vasco. E passando longe do Z4, você começa até a sonhar com beliscar uma vaguinha ali para pré-Libertadores. Quem tá pensando também em Libertadores é o Bahia, que venceu o Criciúma em casa por 1-0, gol do Cauli, um belíssimo gol do Bahia, do Cauli ali, de voleio na entrada da área, né, que ajudou nesse triunfo do Esquadrão de Aço. Mas o jogo foi bem equilibrado, tá? O Criciúma conseguiu levar algumas chances de perigo pro gol do Bahia, mas não deu, cara. Na qualidade do Cauli, o Esquadrão conseguiu vencer. E fechando a rodada, tivemos a vitória do Flamengo por 1-0. Gol do Gerson no finalzinho do jogo, numa pressão absurda do Flamengo, que acabou demitindo o técnico Tite. Não tem como eu concordar. Não tem como concordar com isso. Eu acho que é um vacilo gigantesco do Flamengo demitir o seu técnico. O melhor técnico brasileiro que a gente tem hoje. Eu acho que isso escancara quando a gente vê Diniz passando pela seleção brasileira, vê o próprio Dorival Júnior à frente da seleção, e esses técnicos não resolverem problemas que antes eram qualidades e eram normais na era Tite na seleção brasileira. Obviamente, o Tite tem seus defeitos, eu acho que isso é normal de qualquer técnico, todo técnico tem seu defeito, não tem nenhum técnico perfeito, a não ser o Guardiola, mas o Flamengo contratou o Tite já pensando e já sabendo disso, né, que é um técnico pragmático, não tanto assim de jogo bonito, né, enfim, eu acho que é um tropeço ser eliminado contra o Peñarol, que é um bom time, evoluiu bastante, mas é uma Libertadores muito abaixo do que o Flamengo estava fazendo. Vai ter semifinal de Copa do Brasil, onde eu falei que provavelmente vai ser o campeão, é o favorito para conquistar, mas, né, enfim, acabou aí tendo seu técnico demitido e vai jogar a Copa do Brasil com o Felipe Luiz de técnico. É um cara inteligente, é um cara que conhece os jogadores, conhece ali o elenco do Flamengo, foi multicampeão pelo Flamengo, então deve conhecer bem a casa, e eu acho que isso pode contribuir para ele fazer um bom rendimento dos jogos que vai ter comandando a equipe do Flamengo titular. Eu espero, né, que o Flamengo conclua esse ano com o Felipe Luiz. Não contrate nenhum técnico. Cara, faltando 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, 11, né, no caso, o Flamengo tem um jogo a menos. 11 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e com uma semifinal de Copa do Brasil, eu acho que o time precisa concluir essa fase, esse campeonato, essa temporada com o Felipe Luiz à frente da comissão técnica, e aí você começa a planejar
um novo ano com um novo técnico. Né? Até mesmo, quem sabe, com o próprio Felipe Luiz, né? É uma solução caseira aí de um técnico, de um jogador experiente e muito inteligente nos clubes em que passou, sempre foi caracterizado por isso. Mas é isso, né? Essa vitória não apaga a péssima temporada que o Tite fez à frente do Flamengo. Né? Com isso, cara, vamos passar só uma questãozinha, que nessas últimas 10 rodadas, eu vou passar com vocês toda a rodada que eu vou fazer Campeonato Brasileiro, eu vou passar pela análise de probabilidades, de campeão a rebaixados. Fechou? Vamos então. O campeão, como eu falei, né, já tá aí, o Botafogo com 43, diminuiu um pouco, né, o Palmeiras subiu para 31, porque encostou na equipe do Botafogo. Já na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense manteve ali, né, a chance de na casa dos 90%, provavelmente vai ser rebaixado mesmo. O Cuiabá fica com 85,1, também aumenta, estava com um torno de 60, né, foi para 85, já é os dois times praticamente rebaixados do Campeonato Brasileiro. Corinthians com 53,2, Vitória com 51,3, Fluminense com 51,2. Esses três provavelmente vão brigar entre si até o final do Campeonato Brasileiro. Ah, por quê, Todar? Porque o Criciúma já está com 18,3. E, convenhamos, o futebol apresentado pelo Criciúma, de um time que consegue marcar gols, obviamente sofre muitos gols, por isso que está na parte de baixo, mas consegue marcar muitos gols, favorece que a equipe conquiste pontos importantes, diretos contra esses times que estão na parte de baixo. O Criciúma, por exemplo, vai receber o Corinthians até o final do campeonato na sua casa. Então é uma chance da equipe vencer o Timão e respirar, né, obviamente, na tabela. O Juventude também é um time que não cai. Atlético Paranaense, Bragantino... Não, Juventude e Atlético Paranaense tem acima das casas dos 10%, né, o Juventude com 14% e o Atlético com 10%. E aí abaixo de 10%, Bragantino com 9%, Grêmio com 8%, Vasco com 1%, Atlético Mineiro com 0,87%, mas são times que provavelmente não vão, dificilmente, né, vão cair de rendimento até o final do Campeonato Brasileiro. Vou passar por pontuação aqui com vocês. A pontuação atualmente para ser campeão brasileiro está na casa ali dos 75%, é onde já aumenta bastante ali a chance de ser campeão. Né, com esse tropeço do Botafogo, a chance de 100% que antes era 86%, caiu para 85, né, um pontinho por conta desse empate do Botafogo. Vai depender, cara, de como a gente vai ter até o final, de questão de briga, de pontuação, mas acho que 75 vai ser realmente a pontuação mágica para Palmeiras ou Flamengo, Flamengo também, né? Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Botafogo sonharem com ela no final do Campeonato Brasileiro. Já contra a zona de rebaixamento, aumenta para 45, né? O 44 já não é mais 0 ponto alguma coisa, é 3, né? Isso é um aumento significativo. Mas, se a gente pegar a classificação geral aqui, o Corinthians tem atualmente 28 pontos conquistados. Para atingir os 45, ele vai precisar conquistar 17 pontos. Quase 50% da pontuação que o time vai ter em disputa até o final do Campeonato Brasileiro. É muita coisa. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para a gente ver se o Corinthians permanece na Série A, se o Fluminense permanece na Série A, ou se os dois vão cair para a Série B. Vamos ver. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.